Ei, eu sou a Fernanda, sou uma das organizadoras do GDG Belo Horizonte. No dia 26 de outubro de 2024, nós fizemos o DevFest Belo Horizonte. Nele, nós tivemos 3 trilhas de forma simultânea, mas uma das palestras aconteceu para todo mundo, que a gente chama de Keynotes. Essa palestra também foi transmitida para outras trilhas durante o evento e por isso nós temos a gravação dela e vamos disponibilizar para todo mundo aqui no YouTube com a autorização da Strider, que foi quem fez a palestra aí pra gente. Foi ótima, por isso que a gente quer que mais pessoas vejam. Então é isso. Tchauzinho. Bom dia, pessoal. Obrigada pela apresentação, Fernanda. É uma honra estar fazendo a abertura do DevFest com uma amiga e colega que eu admiro tanto, e principalmente falando sobre um tema tão relevante, que é como conquistar um trabalho remoto internacional. Eu e a Mariana estudamos psicologia juntas no FMG e hoje nós trabalhamos juntas no time de recrutamento da Strider. A Strider ela é uma plataforma de contratação que conecta profissionais da América Latina com vagas remotas americanas. Hoje a gente não vai falar especificamente sobre como conquistar uma vaga internacional através da Strider, mas sintam-se à vontade para seguir a gente lá no LinkedIn e se conectar, que a gente está sempre compartilhando as nossas oportunidades. E também, se quiser procurar a gente no finalzinho aqui, estaremos à disposição de vocês, junto com o Arthur e com o Nil. Pois é, pessoal, antes da gente começar, eu queria dar um aviso que já deve estar óbvio a esse ponto, que apesar de o título e os slides da palestra estarem em inglês, a gente vai fazer a apresentação toda em português, para garantir que o conteúdo está acessível para todo mundo. Se você tinha criado expectativa de já começar o sábado praticando inglês e se decepcionou com esse aviso, a Strider tem um cofundador americano, Neil, que está aqui hoje. Então, quem quiser praticar o inglês depois da palestra, é só procurar a gente, tá? O Arthur está com uma blusa bem rosa de Strider, então ele vai ser facilmente identificável. Tá bom? A gente resolveu hoje organizar a nossa fala em 2 momentos. Primeiramente, a gente vai listar as skills e as experiências que a gente considera como sendo necessária para conquistar uma vaga internacional. E, no segundo momento, a gente vai falar como vocês podem demonstrar essas skills de maneira a fazer com que vocês se destaquem nos processos de recrutamento e seleção. Para fechar, a gente vai passar umas dicas ali no finalzinho e vão ter 10 minutos separados para perguntas, então podem ir anotando as dúvidas de vocês. Olha, a primeira coisa a se saber sobre como conquistar uma vaga remota internacional é que o processo não é tão diferente do processo de conquistar uma vaga presencial local. O que importa, no final das contas, é você saber como ser selecionado para uma vaga. Então, várias das dicas que a gente vai dar aqui hoje servem também para quem está buscando oportunidades no mercado brasileiro. Mas o que as vagas remotas e internacionais têm de particular? Bom, por serem remotas, é importante que vocês se deem bem com comunicação assíncrona e que vocês tenham disciplina para trabalhar da própria casa, sem microgerenciamento. Por serem internacionais, é importante que vocês dominem a comunicação em inglês e se atentem para diferenças culturais. Vocês também precisam saber que times de outros países não necessariamente vão saber quais são as melhores empresas e universidades do Brasil. Então, o valor das suas experiências não necessariamente vai ser reconhecido de cara. A competição é muito maior e vocês vão enfrentar algumas burocracias aí para exportar serviços e receber em outra moeda. Cada um desses tópicos podia virar uma palestra em si, mas como o nosso tempo é limitado, a gente resolveu focar primeiro nas skills e experiências necessárias para destacar vocês como candidatos ideais. Antes da gente falar sobre esse candidato ideal, nós vamos trazer alguns pontos que podem se destacar como sendo positivos ou negativos, e a gente queria deixar uma ressalva para vocês não se desencorajarem caso vocês se identifiquem com um ponto que poderia ser visto como não ideal, porque, no final das contas, bons avaliadores, bons recrutadores são aqueles que analisam o perfil e o candidato de uma forma holística, com uma visão do todo, e os pontos que mais são relevantes num perfil são aqueles que aparecem mais como um padrão e não como uma casualidade. A gente queria deixar esse ponto, ressaltar isso. Mas vamos lá. A gente trouxe aqui
algumas green flags, yellow flags e red flags das experiências dos candidatos, a começar pelo tempo de experiência. Candidato sênior acaba aparecendo mais oportunidades internacionais. Isso não significa que não tenha oportunidade para júnior, mas a dica que a gente deixa é, se vocês têm menos de 3 anos de experiência, de repente investir em construir um currículo mais forte aqui no Brasil primeiro, e depois investir numa oportunidade para fora. Em relação a longas estadias, as empresas de fora valorizam muito essa questão. As empresas americanas, especificamente, são muito sensíveis ao que a gente chama de job hopper, que são aqueles candidatos que têm menos de 1 ano, 2 anos de experiência, de estadia, por várias experiências consecutivas. Em relação às top calls, nós, recrutadores, enquanto a gente está avaliando o perfil de vocês, nós analisamos as empresas que vocês já passaram no sentido de entender o contexto que vocês já tiveram inserido, se está alinhado com a vaga. Então, é importante deixar essas informações acessíveis no perfil de vocês. Graduação, formação acadêmica, geralmente é um nice to have nessas oportunidades internacionais, mas apesar de geralmente não vir como um requisito obrigatório, ter cursado uma graduação em boas universidades, como a PUC, e as federais, principalmente em cursos relacionados àquela área que você está almejando, isso pode fazer com que vocês se destaquem. E assim como experiências internacionais também, tanto trabalhando em empresas para fora, como também em intercâmbios. Isso atesta a habilidade de vocês numa segunda língua, né? E a exposição a diferentes culturas. Vou esperar. E a red flag que a gente trouxe não é tanto em relação às experiências, mas em relação a questões comportamentais mesmo. Candidato que mente, falta de postura profissional. Então, fica aí essas dicas. Vamos olhar algumas habilidades necessárias, então, para se destacar. Habilidades técnicas. Como a concorrência é maior, é importante que você seja excelente nas hard skills exigidas para alguma posição. Comunicação. Não subestime a importância de habilidades de apresentação, leitura, escrita e escutativa. Autoconhecimento. Tenha clareza do que são deal breakers para você e de quais pontos você não abre mão antes de considerar uma nova oportunidade. Soft skills. Daria para citar várias. Aqui eu quis destacar automotivação, organização, gerenciamento do tempo, flexibilidade e adaptabilidade, sensibilidade cultural. Por último, mas não menos importante, o inglês. A gente achou que faria sentido dedicar uma parte dessa palestra para falar especificamente sobre o inglês, porque ele ainda é uma das principais barreiras para profissionais brasileiros, principalmente os sêniors, conseguirem uma oportunidade internacional. A primeira coisa que eu vou falar nessa sessão eu vou comentar um clássico brasileiro, que é assim, entendeu? Até entendo, meu problema é falar. Então, assim, a verdade é que não dá para negligenciar nenhum dos aspectos de nenhuma língua se você pretende usar o idioma no contexto do trabalho. Tanto a aquisição de uma nova língua quanto o uso do idioma em situações reais necessariamente vai exigir 2 processos. O de input, que é o consumo da informação, então listening e reading, e o de output, que é o que a gente produz, speaking e writing. Para desenvolver esses aspectos, vocês vão precisar de imersão e produção. Imersão é a parte mais fácil. Eu tenho certeza que, mesmo quem trabalha para empresas brasileiras, tem o costume de ler documentações técnicas em inglês, além de escutar música, assistir filme, série em inglês, e isso já é um excelente começo, tá? Praticar o output é mais difícil. Então, se você tem dificuldade de manter uma conversação, eu recomendo que você comece pela escrita. Como o processo de produção escrita é muito mais lento, você tem mais tempo para processar a segunda língua e usar recursos cognitivos necessários para a aprendizagem, como memória de longo prazo e planejamento. Então, escrever vai te ajudar a melhorar a precisão e a complexidade das suas produções em inglês, inclusive da fala, tá?
Mas como saber, né, qual que é o meu nível e qual que é o nível necessário? A escala mais comumente utilizada para medir fluência em um segundo idioma é o CEFR, que é o Common European Framework of Reference. O nível mínimo necessário para uma oportunidade internacional é o B2, ou Upper Intermediate, mas para posições de liderança ou posições de contato direto com clientes estrangeiros, vocês vão precisar do nível avançado, C1 ou C2. Aqui eu queria comentar que aquela história de que quem pede inglês fluente é a empresa brasileira. Para a empresa do exterior, o que importa é você entender e ser entendido. Isso é mais ou menos verdade. Porque, de fato, você não precisa ser fluente para se candidatar a uma oportunidade internacional, e o seu sotaque não importa muito. Mas, para ser selecionado em um processo, não basta se comunicar. Você precisa se destacar. E, para isso, você precisa ter segurança para conversar de assuntos técnicos com profundidade e naturalidade. Mas e os certificados? Eu preciso de algum certificado? A resposta é não. Provas de proficiência como o IELTS e o TOEFL só são exigidas para processos de visto de trabalho, caso você vá se mudar para um novo país. Para vagas remotas, eles não são considerados, porque essas provas consideram as 4 habilidades de comunicação que a gente comentou, e pode ser que você tenha tirado uma nota alta, porque você mandou muito bem na parte de leitura, mas você não tem ainda as habilidades orais exigidas por alguma empresa, por exemplo. Os níveis de exigência variam muito de empresa para empresa, então cada processo vai ter o seu próprio método de avaliação. Mas, no geral, as suas habilidades vão ser comprovadas naturalmente ao longo do processo seletivo, desde o seu currículo até as interações que você tem com o recrutador, as entrevistas e os testes que você fizer. E o que você pode fazer, então, se o seu nível não for suficiente para alguma oportunidade, ou se você já tiver um nível avançado, mas ficar nervoso e acabar se embaralhando aí na hora de uma entrevista? Praticar. Não tem outro jeito. Aqui eu trouxe algumas indicações de escolas, programas e professores de inglês. Essas 5 indicações em branco são empresas parceiras da Strider. Então, se você já tiver passado pela avaliação do inglês pela nossa plataforma, você tem acesso a descontos nessas empresas. Eu queria destacar o Inkwell, que é focado em entrevistas de emprego. E o Preply é uma recomendação pessoal. Eu uso o aplicativo para aprender italiano e eu acho uma ótima ferramenta para agendar práticas de conversação com nativos. Eu também trouxe algumas profissionais independentes, a Tami, a Vânia e a Carla, que divulgam o próprio trabalho no LinkedIn, então fiquem à vontade para segui-las. A Tami não é professora de inglês, mas ela organiza grupos de conversação e ela também divulga oportunidades remotas em dólar. Então, quem tiver interesse. Chegamos no ponto-chave da nossa palestra, onde a gente vai falar um pouco sobre o que vocês podem fazer para demonstrar essas habilidades que a gente citou até então. Mas, antes disso, a gente queria contextualizar vocês, a gente achou interessante contextualizar vocês sobre o porquê dessas dicas, né? De onde a gente tira essas dicas. E a gente vai fazer isso mostrando como funciona o processo de recrutamento e seleção do ponto de vista do recrutador. Então, a gente pode enxergar esse processo como uma espécie de um funil, onde quanto mais iniciais as etapas, maior o número de candidatos envolvidos no processo e mais automatizados são esses processos. À medida que vai avançando, reduz a quantidade de candidatos envolvidos, aumenta a possibilidade dele conseguir se mostrar e de nós, enquanto recrutadores, conseguir fazer uma análise um pouco mais minuciosa e considerando os aspectos mais subjetivos de cada candidato e de cada perfil. A primeira etapa, a gente está chamando de sourcing. Nós utilizamos ferramentas, a mais comum é o LinkedIn, por isso a gente vai usar ele como exemplo. Inclusive, a gente trouxe um print ali com a tela do LinkedIn para recrutadores. É uma versão paga, então, de repente, pode ser que nem todo mundo tenha visto. Mas, ali na coluna esquerda, vocês conseguem ver que a gente consegue aplicar alguns filtros, fazer busca booleanas através de palavras-chave que a gente retira da descrição da vaga.
E a plataforma devolve para a gente centenas de milhares de perfis. E aí, por conta disso, essa primeira avaliação que a gente faz, ela é bem rápida, bem objetiva. A gente gasta ali cerca de uns 30 segundos no máximo, quando muito, para fazer essa avaliação de cada perfil. O LinkedIn... primeiramente, por que a gente faz essa avaliação rápida, né? Nós investimos pouco tempo inicialmente porque a gente não sabe qual retorno que a gente vai ter desse candidato. Então, me convém alcançar um número maior de candidatos, aumentando a possibilidade de assertividade, do que dedicar muito tempo analisando o mesmo perfil, que pode ser que o candidato nem vai aceitar a minha conexão. O LinkedIn, ele limita a quantidade de conexões e de mensagens que a gente consegue enviar semanalmente ou mensalmente. Então, aqui os números são fictícios, mas vamos supor que, nesse contexto, a gente conseguiu contatar cerca de 400 candidatos. Menos da metade responde, e dos que respondem, não necessariamente estão interessados na vaga. Eles podem só aceitar a conexão e não responder a mensagem, ou pode falar simplesmente que não está interessado. Dos interessados, quando a gente passa mais informações sobre a vaga, eles podem perceber que não está alinhado ali com o que ele está buscando, ou nós mesmos, enquanto recrutadores, a gente percebe que não vai dar um match legal com a vaga, opta por não continuar com aquele candidato. Dos que seguem engajados, podem perder esse engajamento ao longo do tempo, por N motivos. Acontece muito de participar de mais de um processo ao mesmo tempo, que a gente entende. Então, aí ele acaba aceitando uma outra oferta e desiste do nosso processo, ou desanima mesmo com as etapas dos processos, enfim. Independente do motivo, o importante dos 100 mil que a gente estava considerando lá na primeira etapa, poucos são realmente selecionados e seriamente considerados pelo time de recrutamento como um possível match com a oportunidade, para, no final das contas, só uma pessoa ser contratada. Um ponto que a gente queria ressaltar também, de todo esse processo, que é muito marcante e presente na nossa rotina enquanto recrutador, é a priorização, saber quando e quem priorizar. A gente até diria que talvez o nosso maior desafio enquanto recrutador é, em cada etapa, conseguir identificar os candidatos de maior potencial e que a gente deveria dedicar um pouco mais de atenção ali para eles. E como que a gente faz isso, né? A gente ranqueia os candidatos aplicando uma espécie de uma score ali, que pode ser implícita ou explícita. Aqui a gente trouxe as estrelas para exemplificar o nosso candidato 5 estrelas. E a gente faz esse ranking baseado em alguns critérios, como a certeza de fit. Então, a partir dos requisitos da vaga, a gente confere ali o tempo de experiência do candidato, as stacks que ele já teve contato, se está alinhado com o que a vaga está pedindo, os tipos de empresa que ele já passou, como a gente já citou aqui, em algum momento, que a gente faz essa análise das empresas para entender se está relacionado com o que a vaga está pedindo, tempo de estadia, se é um candidato que tem mais experiência enquanto freelance, se ele tem longas estadias, a credibilidade do perfil como um todo, desde a foto até a apresentação daquele perfil, a organização das informações, se está passando credibilidade, e, por fim, a comunicação, visando vaga internacional. Se o candidato tem boas habilidades de comunicação em inglês, postura profissional, assertividade e agilidade na hora de se comunicar também. E é isso, esse é o nosso processo de recrutamento. Eu queria ressaltar a lógica do score dos candidatos no funcionamento do funil pelo seguinte: se você for um candidato 5 estrelas que demorar a responder ou estiver enrolando em alguma fase do processo, o recrutador não vai desistir de você de cara. Ele vai insistir no contato, vai tentar abrir alguma exceção, pode, inclusive, renegociar o budget da vaga se a sua expectativa salarial mudar em algum momento. Mas a verdade é que você não sabe quem são as outras pessoas concorrendo para a mesma vaga. Pode ser que tenham candidatos tão fortes quanto você, que respondem mais rápido e que têm menos resistência às etapas obrigatórias. Então, se o seu objetivo é ser a única pessoa contratada,
você tem que fazer tudo o que tiver no seu alcance para avançar nesse funil o mais rápido possível e com o melhor score, focando bastante na comunicação com o time de recrutamento. Agora que a gente já falou o que é avaliado nos perfis dos candidatos, agora nós vamos falar como esses perfis são avaliados. Primeiramente, através do currículo ou do perfil. Antigamente seria considerado só o currículo, né? Mas hoje a maioria das empresas já substitui o currículo pelo próprio perfil do LinkedIn ou perfil de plataformas como a Strider. Através das interações com o time de recrutamento e atividades online, qualquer interação conta aqui nesse ponto. Entrevistas técnicas e comportamentais e os testes. Para fins didáticos, nós vamos focar em trazer os pontos principais que são avaliados em cada uma dessas categorias, mas é importante que vocês tenham em mente que o candidato ele é avaliado por tudo o tempo inteiro. Uma green flag ou uma red flag, ela não é ignorada por aparecer num contexto que não seja avaliativo. E isso não é para sacanear os candidatos, armar uma cilada ou qualquer coisa parecida, mas é porque aquilo que é visto não pode ser desvisto. Então, tenham isso em mente. Tudo é avaliado o tempo inteiro. Pode passar. Aí, a gente vai começar falando especificamente sobre o perfil do candidato. Esse primeiro contato que o recrutador tem com o perfil de vocês, ele é muito importante porque é a partir dele que ele vai decidir se vai te incluir ou não naquele processo, se inicia ou não um contato. Então, é importante causar uma boa impressão, ter um perfil bem construído, com as informações organizadas e que deixam claro quais são os seus objetivos. E como vocês podem fazer isso? Primeiramente, através das palavras-chave. A gente vai citar aqui alguns lugares que, também usando o LinkedIn como exemplo, alguns lugares que vocês podem encaixar essas palavras-chave no perfil de vocês. Nós trouxemos, com a autorização das nossas irmãs, o perfil das nossas irmãs como exemplo positivo e negativo aqui. E o seguinte, primeiramente, através da headline, onde a Nicole está apontando, no primeiro exemplo, onde ela soube utilizar melhor aquele espaço, ela colocou o cargo que ela almeja e as stacks ali, tanto que ela já teve contato, como que ela também tem interesse. No de baixo já não foi um espaço tão bem utilizado, com informações tão relevantes. Ter uma bio bem construída, que traga ali informações relevantes sobre a experiência de vocês de forma objetiva e, claro, encaixando, é uma boa forma de encaixar essas palavras-chave. Através dos títulos, dos cargos ocupados, das descrições e das skills. Não deixem de colocar a descrição dos cargos, mesmo que seja breve. E, em relação às skills, não precisa listar todas as skills que vocês tiveram contato naquela experiência. Deem prioridade para as skills que vocês têm por objetivo trabalhar. Lembrando que vocês vão ser encontradas a partir delas, podem ser encontrados a partir dela, né, pelo recrutador. Então, sempre priorizar que vocês querem trabalhar. Através dos certificados também, ressaltando aqui um ponto, evitar anexar certificados que já estejam vencidos e priorizar certificados de instituições que são internacionalmente conhecidas. E também, essas palavras-chave podem ser encontradas através dos grupos que vocês participam no LinkedIn. Então, é uma boa dica também. Se vocês têm muito interesse em determinada stack, participar de grupos que estejam relacionados a ela. Além das palavras-chave. Saber encaixar ali bem, descrever bem os títulos dos cargos. Por quê? Não necessariamente vocês precisam utilizar o título que a empresa deu para aquele cargo. Aquele título que vem ali, CLT, né, que está na carteira de trabalho, porque às vezes faz sentido para o contexto da empresa, mas tanto o recrutador quanto a empresa contratante, quando bate o olho, não consegue deixar claro
qual a sua função, qual cargo você estava ocupando. Então, também priorizar por títulos que sejam internacionalmente conhecidos, linkar as instituições, isso é muito bom, e ajuda muito a destacar o perfil de vocês, principalmente naquela primeira etapa, onde envolve muitos candidatos, porque eu já falei aqui algumas vezes que a gente faz essa análise das empresas. A linguagem que vocês utilizam no perfil também, visando uma vaga internacional, deixar em inglês, e vale ressaltar que é bom conferir se todas as informações realmente estão em inglês. No exemplo que a gente trouxe ali, que é um perfil não tão bem construído, não sei se está claro, está nítido para vocês, mas a descrição de cima dá para ver que está em inglês, mas no cargo, no título da experiência ali, está em português ainda. Então, se atentar para esses detalhes. E difícil. Se quiser que eu fale, viu? Não, está tranquilo, dá para ir. E para quem teve muitas experiências enquanto freelance ou short stays, a gente falou que isso poderia ser uma yellow flag. Então, se vocês quiserem minimizar os danos que essa informação pode causar ali logo de cara, de repente agrupar todas as experiências enquanto freelance e na descrição colocar os diferentes projetos que você esteve envolvido, que você desenvolveu. E, em relação aos short stays, tentar colocar ali na descrição, de forma breve, o motivo. A gente sabe que acontece muito layoff, por exemplo, na época da pandemia. Aconteceu muito layoff, então tentar colocar essa informação de forma breve no perfil. Lembrando que isso só se você almejar uma próxima oportunidade que seja a longo prazo. Se o foco da sua carreira for fazer freela, não tem problema nenhum. A questão é que, num processo seletivo, os recrutadores não vão considerar só o que você fala que você quer. Eles vão considerar principalmente o que você já demonstrou. Então, se você só tem experiência de 6 meses, 3 meses, 7 meses, dificilmente você vai conseguir convencer um recrutador que, não, agora eu quero entrar para ficar. Então, essa dica de agrupar as experiências pode ser uma boa. Pessoal, a segunda maneira que candidatos são avaliados é através das interações que eles têm, não somente com o recrutador, mas com todo mundo da internet. A verdade é que muitas pessoas se esforçam para ter uma interação positiva com o recrutador, mas se esquecem que tudo que eles postam, comentam, inclusive a maneira como eles reagem às publicações online, ficam disponíveis nas redes sociais. De tempos em tempos, eu tenho o costume de analisar a minha seção de todas as atividades do LinkedIn e pensar se as interações com as quais as publicações com as quais eu estou interagindo refletem a imagem que eu quero passar para a minha rede, e eu recomendo que vocês façam o mesmo. Porque um simples like pode estar passando uma mensagem que pode te comprometer. Aqui eu trouxe um exemplo de um candidato que se sentiu, um profissional, aliás, que se sentiu super à vontade para comentar num post meu que ele pratica o job hopping por considerar a maneira mais fácil de conseguir um aumento, mas também que ele mentiria sobre isso se ele fosse questionado sobre o assunto numa entrevista. O que eu acho que ele não se deu conta é que o comentário dele foi o mais relevante numa publicação que apareceu mais de 10 mil vezes no feed das pessoas. Então, assim, não necessariamente o recrutador vai ter uma etapa do processo para stalkear as atividades dos candidatos. Mas um comentário desses facilmente aparece no feed de um recrutador sem que ele esteja procurando. Então, vale dar uma avaliada e ver quais foram as últimas coisas que vocês comentaram. Talvez deletar um comentário ou outro pode ser de bom tom, tá? A segunda dica é, se você for compartilhar feedback, seja diretamente para o recrutador sobre o processo seletivo ou para qualquer pessoa em alguma publicação, garanta que seu comentário vai ser construtivo. A maneira como você se comporta online é uma excelente amostra de como você se comportaria dentro de um time. E aqui, não só o recrutador, mas a pessoa responsável pela contratação e, inclusive, potenciais futuros colegas de trabalho já podem estar interagindo com vocês. E a postura que você tem agora é a postura que eles vão esperar que você tenha se você fosse contratado. Então, isso faz parte de cultural fit e definitivamente é avaliado, tá? Por último, aprenda a discordar. Não tem nada mais feio do que bate-boca nas redes sociais, principalmente se os argumentos forem falaciosos.
E a capacidade de ter discussões saudáveis e de construir argumentos lógicos é muito importante, não só num processo seletivo, mas no dia a dia de uma empresa. Um tempo atrás, eu fiz um post no meu LinkedIn dando algumas dicas sobre como discordar bem. O conteúdo é muito extenso para ser passado nessa palestra, mas eu trouxe o print aqui só para falar que esse post está fixado no destaque do meu LinkedIn. Então, quem tiver interesse pode conferir em um segundo momento e dar uma olhadinha nas dicas. Algumas dicas sobre entrevista agora, Mariana. Se quiser continuar sentada, acho que o pessoal vai entender. Não, tranquilo. Mas vamos lá. A gente vai falar tanto em relação ao antes, o se preparar, quanto o momento da entrevista em si. Primeiramente, fazer uma pesquisa aprofundada sobre a empresa. Lembrar que não só vocês estão sendo avaliados, mas vocês também devem avaliar a oportunidade, entender se faz sentido para vocês e com a carreira que vocês querem construir. Escrever sobre a carreira de vocês. Essa prática ajuda a elencar os pontos que mais valorizam a sua trajetória profissional. Até linka com o próximo item, que é ter em mente os pontos em comum que você tem com a vaga. Então, enquanto estiver escrevendo ali sobre a sua carreira, também destacar os pontos que você tem em comum e trazê-los durante a entrevista, que isso é essencial e é muito bom. Comunicar, caso aconteça qualquer eventualidade, se precisar atrasar, se precisar remarcar a entrevista, não deixar de comunicar o time de recrutamento. Ser pontual. Aqui no Brasil, nós costumamos ser mais toleráveis quanto ao atraso, mas lá fora isso é muito mal visto. Então, já que se trata de algo tão importante, estar preparado ali com antecedência, garantindo que não vai ter atraso. Dar uma conferida também na estabilidade da internet, se está tudo certinho, as conexões, e também estar atento quanto ao background. Tanto em relação ao que vai aparecer no fundo, usar um fundo embaçado, ou aqueles fundos virtuais, mas também em relação à iluminação, posição da câmera, por possíveis ruídos ali que podem acontecer no fundo, deixar todo mundo avisado que você vai participar de uma entrevista para evitar acidentes. E, no dia da entrevista em si, fazer uma apresentação, que a gente está chamando aqui de elevator pitch, que tem por objetivo prender a atenção do entrevistador. Então, uma apresentação breve, de até 1 minuto, 2 minutos, que valorizem muito a experiência de vocês, trazendo, principalmente, os pontos em comum que vocês têm com a vaga. Quando forem falar de algum projeto, trazer um bom storytelling. Uma forma de fazer isso é através do método START, onde vocês vão trazer uma situação em que vocês precisaram resolver uma tarefa, falar sobre as ações que você teve, os resultados que foram obtidos através das suas ações, não falar sobre o time, mas falar sobre você e os resultados que foram alcançados, preferencialmente, sempre que possível, resultados quantitativos, trazer isso em números, e, para fechar, os aprendizados que você teve com aquela situação, que você faria, que você poderia ter feito diferente, ou as lições que ficaram. Além disso, fazer perguntas relevantes, isso pode demonstrar um interesse genuíno na empresa e na oportunidade. E, para fechar, um ponto que é mais comum na cultura americana, mas é muito legal, que é enviar um thank you note. Acabou a entrevista, enviar uma mensagem ou um e-mail agradecendo pelo tempo do entrevistador e também reforçando o seu interesse na vaga. Vamos para algumas dicas das etapas técnicas, então, pessoal. Geralmente, essas etapas podem aparecer no formato de take-home tests, que são aqueles projetos que vocês fazem em casa, no temido e odiado live coding, ou em testes do tipo Lit Code. Eu vou passar a dica sobre os primeiros 2 modelos. A começar pelo take-home test. Escolha tecnologias que você domina. Então, experimentar algo novo em contexto de avaliação é muito arriscado e você provavelmente vai gastar mais tempo do que o necessário. Não negligencie em aspectos além do código. Então, além do projeto em si, dedique tempo para escrever uma boa documentação, instruções de setup, inclusive conferir todos os requisitos do teste. Foque nos objetivos do teste. Então, muitas pessoas acabam fazendo coisas a mais para mostrar serviço, mas deixam de entregar requisitos obrigatórios, e isso é uma falha grave.
Venda a sua solução. Então, não espere que a pessoa avaliando o seu teste vai saber por que você tomou as decisões que você tomou. Então, use a documentação para explicar suas motivações e decisões. E dê o seu melhor. Concluir o teste é o mínimo. O que você quer fazer é se destacar através do seu teste, então garanta que a sua solução está representando o seu máximo potencial enquanto profissional. E se isso não for possível por questões de escopo do projeto, documente o que você faria diferente se você tivesse mais tempo, por exemplo. Sobre live coding agora, prepare o seu ambiente, né? Deixe o seu setup o mais próximo possível do que você já está acostumado no dia a dia e também escolha ferramentas e tecnologias que você domina perfeitamente. Antes de começar a escrever o código, faça perguntas para o seu entrevistador para garantir que você entendeu as instruções e para conferir qualquer suposição, inclusive para conferir o que é permitido ou não, se você pode usar o Google, o ChatGPT. Antes de começar também a escrever o seu código, explique o que você pretende fazer e pergunte se o entrevistador tem alguma dúvida ou sugestão. Nesse tipo de entrevista, você pode ver o seu entrevistador como um copiloto. Então, pense em voz alta o máximo possível, sempre perguntando se as suas decisões estão fazendo sentido e o que o entrevistador está achando. E não complique as coisas. Então, comece simples e deixe questões de performance e otimização para uma segunda etapa. Aqui também você pode comentar o que você faria diferente se tivesse mais tempo. Stay hydrated. Eu coloquei esse slide aqui para me dar uma oportunidade de beber um pouquinho de água. Já estamos chegando no final da palestra, tá, pessoal? Para fechar, a gente trouxe aqui algumas dicas a título de curiosidade. Primeiramente, as oportunidades que são mais comuns. Isso é no contexto da Strider, mas a gente acredita que reflete bem o mercado internacional, onde as vagas para desenvolvedor acabam sendo mais comuns do que das outras áreas, assim como vaga para contribuidor individual também aparecem mais do que vagas para liderança. E aqui a gente trouxe as stacks, que são mais comuns. Então, se vocês visam oportunidades internacionais, aumentar a probabilidade de vocês conseguirem uma oportunidade, de repente tentar focar nessas stacks que são mais comuns, como Python, React e Node e afins. Aqui a gente trouxe algumas faixas salariais, também do contexto da Strider, mais para dar um norte para as pessoas que não sentem segurança de informar a própria expectativa salarial durante um processo. Como a gente disse, vagas para sênior são mais comuns, então eu queria dar destaque aqui para os profissionais a partir de 5 anos de experiência. Vocês podem esperar aí ofertas de 5 a 10 mil dólares mensais. E a verdade é que mesmo para posições de liderança, o valor não vai muito além disso. Isso porque empresas contratando internacionalmente consideram a localização dos candidatos e não costumam oferecer os mesmos valores do mercado local deles, né? E, para fechar a apresentação, pessoal, eu queria comentar sobre as duas maneiras de ser contratado, de fato, para uma empresa estrangeira. Aqui eu queria, na verdade, assumir um viés óbvio. Eu sou fundadora de uma plataforma de contratação, então eu vejo muito mais vantagens no trabalho nesse modelo. Eu vou falar sobre algumas vantagens de ser contratado através de um intermediário, pode ser uma consultoria ou agência, ou uma plataforma de contratação, que é o caso da Strider. Mas antes, eu queria reconhecer a principal vantagem de ser contratado diretamente por uma empresa estrangeira, que é o potencial para salários mais altos. Então, principalmente se você já estiver ganhando perto dos 10 mil dólares mensais, primeiramente, parabéns. E, segundamente, você vai ter menos possibilidades trabalhando como intermediário, porque eles cobram uma taxa das empresas ofertando a vaga, e se você estiver trabalhando diretamente para uma empresa, não tem taxa, e aí todo o budget da vaga vai para você. Mas aqui vão 5 vantagens de se trabalhar com empresas como a Strider.
A primeira é que elas vão considerar a sua expectativa salarial, então, mesmo que elas cobrem uma taxa das empresas, ainda é possível oferecer salários bem atrativos comparados com o mercado nacional, como vocês viram no slide anterior. Elas vão conectar vocês com oportunidades relevantes, e se você estiver buscando uma contratação direta, você vai precisar dedicar um bom tempo fazendo pesquisa do mercado e networking com recrutadores. Elas vão estar compliant. Elas vão estar em conformidade com as legislações do seu país. Então, se você assinar um contrato com um prestador de serviço diretamente com alguma empresa, você vai estar usando um contrato padrão desse país estrangeiro, e a verdade é que esse contrato não tem legalidade nenhuma no Brasil. Então, se qualquer das cláusulas do contrato for quebrada, dificilmente você vai abrir um processo trabalhista internacional para garantir que seus direitos estão sendo ali garantidos. As plataformas também são responsáveis por coletar pagamento e te pagar em dia. Se você estiver trabalhando de forma independente, é sua responsabilidade garantir que você está recebendo seu salário integral e em dia. E, por último, plataformas de contratação se beneficiam com o seu sucesso, então você pode contar com o suporte aí do RH para treinamento, o apoio no agendamento de entrevistas e qualquer ajuda para navegar dificuldades, desafios que você possa ter tanto durante os processos seletivos quanto depois da contratação. Se você já trabalha remotamente para alguma empresa estrangeira e tiver outros exemplos, de pontos positivos e negativos, de ser contratado diretamente para uma empresa ou através de um intermediário, eu queria te convidar a interagir aos posts que estão fixados no meu perfil do LinkedIn. Além de conferir os comentários e trocar figurinhas, conhecendo um pouco da trajetória de pessoas que já tiveram essa experiência, vocês também podem deixar o relato de vocês para, enfim, contribuir aí com mais pessoas que almejam o que vocês já alcançaram, trocar dicas mesmo nos comentários, como a gente falou que a gente tem um recorte específico de empresas americanas, em sua maioria startups, e aqui nos posts do comentário vocês podem trocar experiências mais livremente, tá? A gente já chegou ao final da palestra, agora a gente vai ter alguns minutos para perguntas, mas eu queria deixar os links do post aqui, caso vocês já queiram salvá-los para interagir depois, tá bom? Eu queria só deixar uma dica também que é legal em relação ao que a Nicole falou dos posts dela. É uma forma de vocês visitarem os perfis de pessoas que já foram contratadas também e ver como eles estão construídos e pegar ali como referência. Boa. Boa. Alguém tem alguma dúvida? Se não, bora para as próximas palestras. Peraí, ela acho que ela foi. Bom dia. Eu queria perguntar sobre quem transitou ou está transitando de carreira para desenvolvimento. O que é mais interessante para os recrutadores? Ver todas as experiências anteriores da pessoa no perfil ou apenas as que são relacionadas à área e de que forma isso fica melhor? Bom, eu diria para priorizar as que são relevantes para o contexto que você está buscando. Porque, no final das contas, é o que a gente vai direto ao ponto ali no perfil de vocês, principalmente naquela primeira etapa. Então, sempre quando estiver construindo o perfil, tanto as descrições, as palavras-chave, as stacks, priorizar as que estão relacionadas com o que você deseja. Mas depende também de qual foi sua atuação anterior. Tem alguns cargos que podem não estar diretamente relacionados, mas que com certeza você usou skills que são generalistas e que vão assim, te destacar, inclusive, sei lá, você trabalhou com marketing ou com design, Isso mostra já um know-how que, você não vai ser considerada sênior para a nova vaga só porque você teve 10 anos de experiência com marketing, mas pode ser, inclusive, um diferencial que você está trazendo. Então, a depender da área, vale a pena colocar. Se não tiver nada a ver, tipo, se for direito para uma empresa internacional, nem serviria, aí pode tirar. Também edificações.
Gente, a gente não tem tempo para mais perguntas, mas a Nicole e a Mariana, elas vão estar aqui no evento, vocês podem procurar elas depois, tirar as dúvidas com elas. Tenho certeza que elas vão estar à disposição aqui de vocês, né? Muito obrigada. Obrigada, gente. Foi um prazer receber vocês aqui.